Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h31. Olá, muito bom dia para você. Manhã de segunda-feira, início de semana. Hoje, 9 de fevereiro do ano de 2026. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. E para essa segunda-feira, segundo o site Clima Tempo, teremos temperatura mínima de 20 graus, máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar variando entre 65% e 98%. O dia amanheceu às 6h21 e se põe às 19h07. Previsão de chuva para esta segunda-feira, início de semana, 20,3 milímetros, na casa aí dos 97% dessa chuva cair aqui no nosso município. Mineiros terá uma segunda-feira com chuva forte agora pela manhã, aberturas de sol à tarde, pancadas de chuva que vão até o período da noite. Esta é a previsão do site Clima Tempo para esta segunda-feira, início de semana aqui em Mineiros. Vamos então aos principais destaques desta edição. Jornal Verde Vale. Governo abre debate das exigências de fornecedores do mercado de bets. Petrobras é multada em R$2,5 milhões por vazamento na Foz do Amazonas. 3 em cada 10 desaparecidos no Brasil são crianças ou adolescentes. Mega Sena não tem ganhador, prêmio acumula para R$47 milhões. Pancreatite, Anvisa registra 6 mortes em notificações relacionadas a canetas emagrecedoras. Correios encontram medicamento abortivo em escovas de cabelo enviadas à cidade de Goiás. Quadrilha de estelionatários é presa com arsenal de armas em Goiânia. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34 agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O entorno do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, tem defendido que ele conteste no Supremo Tribunal Federal a decisão que autorizou a Polícia Federal uma acariação dele com o deputado José Rocha, do União da Bahia. Interlocutores ouvidos afirmam que Lira avalia apresentar uma petição contra a ordem do ministro Flávio Dino. O argumento é que o próprio parlamentar ainda não prestou depoimento sobre o suposto orçamento secreto investigado pela Polícia Federal. Aliados, Lira classificou a acariação como descabida. Diz que o deputado no inquérito já foi confrontado por depoimentos de outros parlamentares que indicariam contradições no relato. O ex-presidente da Câmara sustenta para aliados que não haveria base jurídica para uma acariação antes mesmo de um depoimento formal, sobretudo também porque ele não figura como investigado, embora uma operação deflagrada em dezembro tenha mirado sua ex-assessora, Mariângela Fialec, conhecida como Tuca. E o Ministério da Fazenda abriu uma consulta pública para discutir as regras que devem ser exigidas de empresas que prestam serviços aos operadores de apostas esportivas e jogos online no Brasil, as chamadas bets. A iniciativa, conduzida por parte da Secretaria de Prêmios e Apostas, busca definir critérios mínimos para o reconhecimento formal desses fornecedores dentro do mercado regulado, em mais uma etapa do processo de estruturação do setor no país. A consulta foi aberta na última quarta-feira e ficará disponível para contribuição até o dia 23 de março. O objetivo é receber sugestões de associações, operadores, fornecedores e especialistas para aprimorar a proposta normativa antes da edição da regra definitiva. Segundo a secretária da Secretaria da SPA, Daniele Correia Cardoso, a medida pretende alinhar a regulamentação à realidade operacional do mercado
e reforçar mecanismos que evitem fraudes e protejam os usuários. Pela proposta em discussão, o reconhecimento da capacidade operacional deverá alcançar diferentes tipos de prestadores de serviços que atuam no ecossistema das apostas de cota fixa. 6h36. STF decide punir Caixa 2 como crime eleitoral e também de improbidade. Quem traz detalhes dessa decisão da Suprema Corte é Gésio Passos. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que o Caixa 2 em campanhas eleitorais deve ser punido também como improbidade administrativa. Assim, os políticos acusados de usarem recursos não contabilizados oficialmente poderão ser responsabilizados por 2 crimes, eleitoral e de improbidade, caso haja provas de cometimento do ato. Durante o julgamento, prevaleceu o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, que considerou que as esferas de responsabilização são independentes. O ministro definiu que caberá à Justiça Comum julgar os casos de possível improbidade administrativa decorrentes do crime de Caixa 2 e a Justiça Eleitoral apurar a lisura das eleições. O ministro Gilmar Mendes foi o único que apresentou algumas ressalvas, mesmo acompanhando o voto do relator. A questão foi julgada em plenário virtual da Corte e foi finalizada nesta sexta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h37. Servidores dos Correios identificaram na última sexta-feira, por meio de equipamentos de scanner utilizados na fiscalização de mercadorias, a presença de medicamento abortivo escondido no interior de 4 encomendas. Os objetos, que aparentavam ser escovas de cabelo, tinham como destino as cidades de Goiânia, Itumbiara, Porangatu e Campinas. Ao perceber a irregularidade, a equipe dos Correios acionou a Polícia Civil de Goiás para comunicar a identificação do material suspeito. De forma estratégica, os agentes orientaram que a entrega das encomendas fosse realizada normalmente, o que possibilitou a prisão em flagrante da solicitante no momento de recebimento da encomenda. Diante dessa situação, foi alinhado com a agência de Correios o acompanhamento da entrega, assim que a encomenda foi recebida. Por se tratar de situação flagrancial, a destinatária foi abordada pelos policiais. E o governador Ronaldo Caiado participou na noite do sábado do pré-carnaval da capital, que integra o Circuito Folia Goiás, realizado na Avenida 85, em Goiânia. O evento gratuito reuniu cerca de 350 mil pessoas, segundo a estimativa do governo do estado. O pré-carnaval da capital integra um pacote de 20 milhões de reais em incentivo a festas carnavalescas, que alcança 30 municípios goianos até o final da próxima semana. As ações envolvem a Goiás Turismo e as Secretarias de Cultura e da Retomada. Em Goiânia, diversos blocos percorreram bares, restaurantes e espaços de eventos antes de se concentrarem na avenida para acompanhar o trio elétrico trazido da Bahia. O vice-governador Daniel Vilela e a primeira-dama Gracinha Caiado também acompanharam o evento. Avanço dos casos de sarampo nas Américas acende alerta aqui em Goiás. Quem faz o alerta então é Igor Rodrigues. Foi emitido um alerta pela Organização Pan-Americana da Saúde devido ao aumento de quase 32 vezes no número de casos de sarampo nas Américas na passagem de 2024 para 2025. No Brasil, foram registradas 38 notificações no ano passado, sendo que a maioria sem histórico de vacinação. Em Goiás, a proximidade com estados vizinhos, como Tocantins e Mato Grosso, que tiveram casos importados de outros países, acendeu um alerta, já que pessoas não vacinadas ficam mais vulneráveis ao vírus, criando um cenário favorável à proliferação da doença. Apesar do estado não registrar casos da doença desde 2020, a ocorrência em unidades da federação próximas levou a Secretaria de Estado da Saúde a chamar a atenção para o fato da cobertura vacinal estar abaixo da meta recomendada pelo Ministério da Saúde. De acordo com a Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Secretaria de Estado da Saúde, Cristina Laval, a meta é de 95%, mas em Goiás atingiu apenas 89%. A superintendente explica que a vacina contra o sarampo integra a rotina do Programa Nacional de Imunizações e é aplicada em crianças menores de 1 ano,
conforme as doses previstas no calendário vacinal, com reforço para garantir a proteção completa. A atenção a essa faixa etária é fundamental. Lembrando que é exatamente nessa faixa etária, né, de crianças muito pequenas, que o sarampo ele pode acontecer, inclusive de forma grave, levando ao óbito, né? E além disso, a vacina do sarampo, ela é indicada para todas as pessoas até os 59 anos de idade, sendo que na faixa etária até os 29 anos de idade, né, feita em 2 doses, e de 30 anos até 59 anos de idade é feito em apenas 1 dose. Além do público em geral, os profissionais de saúde também devem estar vacinados. Cristina Laval destaca que a circulação de pessoas entre países e estados facilita a introdução de vírus, bactérias e outras doenças. Ela explica que os sintomas de um caso suspeito incluem febre e manchas avermelhadas, que começam no rosto e se espalham pelo corpo, acompanhadas obrigatoriamente de tosse, coriza e ou conjuntivite. Então, ela tem que necessariamente cursar com exantema, que são aquelas bolinhas avermelhadas do corpo, e que no caso do sarampo, ela aparece primeiramente no rosto, no pescoço, e depois desce para o tronco e os membros. E febre. E aí, esses sintomas, que é o exantema, né, que são as manchas vermelhas na pele, e a febre, eles são sintomas que precisam ser necessariamente acompanhados de tosse e ou coriza e ou conjuntivite. Então, esses são os sintomas que a gente considera como uma pessoa tendo esses sintomas, ela se enquadra como um caso suspeito. Embora não haja casos confirmados no momento, em 2025 já foram investigadas notificações que se enquadram como suspeitas e que posteriormente foram descartadas. Igor Rodrigues, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h43. E o Palmeiras derrotou o Corinthians com um gol de Flaco Lopes aos 38 minutos do segundo tempo pela 7ª rodada do Campeonato Paulista na Neoquímica Arena neste domingo. Com o resultado, o Verdão se classificou para as quartas de final. O Timão, por sua vez, ainda não garantiu a classificação. Com a vitória, o Palmeiras chegou a 15 pontos, mantendo a vice-liderança e se classificando para as quartas de final. Já o Corinthians ficou estacionado nos 11 pontos e caiu para a 5ª colocação, ainda sem se garantir na próxima fase. Na 8ª e decisiva rodada, o Palmeiras receberá o Guarani na Arena Barueri e o Corinthians visitará o São Bernardo no estádio 1º de maio. Os jogos serão no domingo que vem às 20h30, horário de Brasília. E no Campeonato Carioca, o Vasco levou a melhor no clássico contra o Botafogo e conseguiu seu objetivo na noite deste domingo em São Januário. O time vascaíno driblou o gramado encharcado pela chuva, que atrasou o jogo em 30 minutos e fez 2-0 com Brenner e Coutinho no segundo tempo, quando teve um jogador a mais em campo. Com o resultado, o clube evitou um novo clássico diante do Fluminense na próxima fase e vai agora encarar o Volta Redonda nas quartas de final do Campeonato Carioca, com a vantagem de jogar em casa. A equipe alvinegra, por sua vez, já sabia que teria o Flamengo pela frente no mata-mata e ganhou o desfalques. O resultado garantiu a Taça Guanabara ao Fluminense. E já que estamos falando do campeão da Taça Guanabara, o Fluminense, a equipe jogou já sem aspiração, já contra o time, o Maricá, sem inspirações do campeonato. A equipe tricolor das Laranjeiras bateu o adversário por 1-0. Pela 6ª rodada do Carioca e chegou aos 15 pontos. O gol da partida foi marcado por Kevin Serna aos 21 do segundo tempo. O Fluminense, então, conquistou a Taça Guanabara pela 13ª vez. A equipe agora vai enfrentar o Bangu nas quartas de final do Campeonato Carioca no próximo fim de semana, em meio ao Carnaval. A eliminatória será em jogo único, sem vantagem do empate, mas com mando do tricolor. Antes de pensar no estadual, porém, o clube tem compromisso pelo Brasileirão na próxima quinta-feira em clássico contra o Botafogo no Maracanã. E já que estávamos falando de clássico paulista, Palmeiras bate o Corinthians e fica com o título inédito da Supercopa Feminina de Futebol. Os detalhes dessa partida, quem nos traz é Daniela Esperon. O Palmeiras é o campeão da Supercopa Feminina. As meninas do Verdão venceram o Corinthians nos pênaltis na Arena Barueri
depois do 1-1 no placar no tempo normal. Nas penalidades, 5-4 para a equipe palmeirense. O grande nome da decisão foi a goleira palmeirense Tapia, que defendeu 3 penalidades de Gabi Zanotti, Johnson e de Tamires. Essa foi a primeira vez que o Palmeiras se tornou campeão do torneio e, por conta do título, faturou R$1 milhão em premiação. Já o Corinthians ficou com 600 mil, prêmio dado ao vice-campeão. Agência Rádio Web com informações da Supercopa Feminina, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h47 agora. A safra recorde de soja do Brasil amplia a oferta global e pressiona os preços ao produtor neste ano. O cenário combina a produção elevada na América do Sul e estoques mundiais confortáveis. De acordo com o Radar Agro, relatório da consultoria agro do Itaú BBA, esse ambiente limita os movimentos de alta de cotações internacionais. Em Chicago, os preços acumulam queda recente diante da ampla disponibilidade do grão. A produção recorde na América do Sul reforça esse quadro. Mesmo com oscilações pontuais, o mercado segue sensível ao volume crescente da nova safra. No Brasil, a safra recorde de soja deve se aproximar dos 180 milhões de toneladas. As chuvas regulares sustentaram bons rendimentos, sobretudo no Mato Grosso e no Paraná. O avanço da colheita confirma a produtividade elevada. No entanto, o excesso de chuvas ainda provoca atrasos pontuais aqui no Centro-Oeste. Além disso, com maior volume disponível, a tendência é de aumento na oferta interna. Esse movimento amplia a pressão sobre os preços ao produtor ao longo do primeiro semestre. A safra argentina também caminha para um bom resultado. Esse fator reforça o excedente global e reduz o espaço para reações mais consistentes nas cotações. Apesar da demanda externa firme no início do ano, o volume crescente de soja disponível deve pesar sobre os preços nos próximos meses. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre os lamentáveis detalhes do assédio sexual de um ministro do Superior Tribunal de Justiça sobre uma jovem filha de um casal amigo de 18 anos. Vou falar também sobre mau humor de Lula, dizendo que acabou Lulinha Paz e Amor, né, e que os evangélicos, em sua 90%, recebem benefício, mas votam nos outros, né? Ele acha que o benefício é para comprar gente. Vou falar também sobre as inversões do IBGE, dizendo que são 5% os desempregados, quando não conta como desempregados 49 milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64-3661-1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. Jornal Verde Vale. Oferecimento. Você procura segurança e tranquilidade para você e sua família? Então você precisa conhecer a Convida Corretora de Seguros. Temos mais de 28 anos de experiência, cuidando e protegendo o seu patrimônio. Além disso, somos parte do maior grupo nacional de corretora de seguros, a GC do Brasil, garantindo assim os melhores benefícios para você. Convida Corretora de Seguros. Segurança que você pode confiar. Avenida 5, Bairro Martins, em frente ao edifício Savana. Fone 99676-1122. JR Montagem, especializada em serviços de torno, fresa, soldas inox, alumínio, soldas leves e pesadas, corrimãos inox, serviços em máquinas agrícolas, corte e dobra de chapas. Agora especializada em balanceamento digital de cardãs, rotores, roscas, equipamentos agrícolas, turbinas e hélices de secadores de grãos. JR Montagem, Rua 78, quadra 49, lote 8, Nossa Senhora Aparecida, próximo ao secador da Comiva. Fone 64-3661-2050. WhatsApp 649-9644-1759. Começou nas Óticas Carol a promoção mais aguardada do ano.
você ganha o desconto da sua idade nas armações selecionadas no interior da loja. É isso mesmo! Nas Óticas Carol, o desconto que você ganha na sua armação é igual a quantos anos você tem. Se você tem 100 anos, a sua armação sai de graça. Acima de 100 anos, não devolvemos o dinheiro, hein? Só nas Óticas Carol, comprando o óculos completo, você paga menos na armação com o desconto da sua idade. Em Mineiros, na Primeira Avenida, esquina com a Quarta Avenida, número 182 no centro. Óticas Carol, óculos de qualidade prontos a partir de 5 minutos. Jornal Verde Vale. Bom dia. A cada dia que passa, a gente sabe de mais detalhes do assédio sexual sofrido pela moça de 18 anos por um ministro do Superior Tribunal de Justiça chamado Marco Aurélio Buzzi, que se internou num hospital. Está tudo sendo investigado. Para mais detalhes, não precisa muita investigação, né? Porque tem 2 pessoas nesse caso. Não tinha ninguém de binóculo à distância ou de câmera filmando. Os pais dela eram, né, amigos da família Buzzi, que tem uma casa de veraneio em Balneário Camboriú. Eu estou citando aqui detalhes que eu li nos jornais, só para lembrar. E ele, lá pelas tantas, disse que ia para o mar. Eu acho que a menina talvez tenha ido para o mar, ele disse que também iria. Aí a aconselhou a sair dali, ir para um lugar mais ermo, mais deserto, dizendo que a água do mar lá era diferente. Entraram na água, lá pelas tantas ele sugeriu que estava com frio, e aí mostrou um casal distante que estava agarradinho para se esquentar e perguntou se não era essa a solução e abraçou a menina por trás. Ela tentou se desvencilhar, foi difícil. Ali foi uma coisa assim que ela chama de 3 vezes, né? Ele depois chegou a, de certa forma, ameaçá-la, dizendo que ela precisava ser discreta se quisesse subir na vida, algo assim. Ela ficou horrorizada, né? Saiu dali. Eu acho que ela correu um grande risco. Imagina se o sujeito lá na cabeça dele, que a gente viu que não é uma cabeça normal. E essa menina agora vai me entregar. Eu afogo ela aqui e vou dizer que ela saiu mar adentro e se sentiu mal e morreu afogada. Felizmente é só a imaginação minha de ficção policial. Não aconteceu isso. Ela saiu, eu acho que ele ficou na água e contou aos pais. Os pais imediatamente foram embora e registraram boletim de ocorrência em São Paulo. Eu fico pensando em outras coisas, né? Qual era a relação entre um juiz de um tribunal superior e um advogado? Será que esse advogado já teve causas com esse juiz? Aí tem mais coisas a serem investigadas. Afinal, tem uma comissão formada por... Eram 3, já ficou 2. Por algum motivo, a ministra Galotti, que estava lá indicada, ela alegou alguma coisa, talvez amizade, alguma coisa assim. Nacional de Justiça, já foi para o Supremo, está com o ministro Nunes Marques. É um caso que acontece no momento em que a justiça brasileira está sob escrutínio, sob o olhar do país inteiro. Agora com os penduricários também, o Transparência Brasil mostra que tem 60 penduricários diferentes no Poder Judiciário e no Ministério Público. E está lá o Dino mandando cortar penduricários nos 3 poderes, em todos os níveis da federação, em 60 dias, que não fossem legais. Quer dizer, estavam dando penduricários ilegais. A Constituição é muito clara. O limite no serviço público é o que ganha um ministro do Supremo, que é 46 mil e pouco, e que não é pouco. Enfim, é mais um caso para o Supremo num dia em que, né, numa época em que, no Globo de domingo, por exemplo, está lá a informação de Lauro Jardim dizendo que os ministros do Supremo já foram informados que ainda vem muita coisa do Vorcário do Master em relação ao Supremo. Estão apertando o cerco da empresa dos Toffoli, que se chama Maridt, né? Significa Marília Dias Toffoli. Eles são de Marília. Bom, queria registrar aqui também o discurso do Lula, né? Ficou um discurso de chamar atenção, discurso que ele bateu em deputado, bateu no Trump, bateu no PT, bateu nos cabos eleitorais que estão à venda, enfim, mas especialmente nos evangélicos, que ele disse 90% dos evangélicos recebem benefício do governo, mas votam nos outros. É uma confissão de que o benefício é para comprar voto, né? E a outra que ele comentou foi que a campanha eleitoral desse ano vai ser uma guerra e acabou Lulinha, paz e amor. Eu acho que, não sei, parece que conta negativo para ele. Eu queria ainda
mencionar uma outra de governo, né? O IBGE, né, diz que nós temos 5,1% de desempregados. E não conta como desempregado 49 milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família. Ou seja, não dá para acreditar, né? É o mesmo IBGE com esse presidente que fez um mapa do Brasil no centro do mundo, e um outro mapa em que o norte está no sul, o sul está no norte, o mundo de cabeça para baixo. É de cabeça para baixo mesmo. De Brasília, Alexandre Garcia. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. 6h58, agora 6h58, já estamos de volta com o segundo bloco de notícias aqui do Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, vendeu 55% de uma das suas principais empresas, a Viking Participações, para um fundo de investimento administrado pela REAG 2 meses antes de ser preso pela Polícia Federal. As informações são do jornal Folha de São Paulo. A Viking é uma holding patrimonial que ganhou notoriedade por ser proprietária de 3 aeronaves utilizadas por Vorcaro, entre elas o jato no qual o banqueiro pretendia embarcar para o exterior no dia da sua prisão, no dia 17 de novembro. Ele acabou sendo liberado 12 dias depois. A venda da participação da Viking foi formalizada e registrada na Junta Comercial em setembro de 2025, período em que o Banco de Vorcaro já enfrentava uma crise. No começo daquele mês, o Banco Central havia barrado a compra do Master pelo BRB e semanas mais tarde surgiram as informações de que a Polícia Federal abriria um inquérito para apurar a situação da instituição. O documento registrado na Junta Comercial de Minas Gerais mostra que Vorcaro transferiu mais da metade do capital social da Viking no dia 17 de setembro para a Stern Fundo de Investimento, Participações e Multiestratégia, administrado pela REAG. A REAG, para que todos saibam, é investigada por suposta participação em fraude que teria inflado artificialmente ativos ligados ao Master e também foi um dos alvos da Operação Carbono Oculto, deflagrado pela Polícia Federal em agosto do ano passado, ação essa que apura a atuação do PCC, o primeiro comando da capital em negócios da economia formal. E o prêmio do concurso 2.970 da Mega acumulou no sábado. O próximo sorteio deve acontecer amanhã, terça-feira. O prêmio ficou acumulado em 47 milhões de reais. Se você não conferiu, confira aí as dezenas sorteadas: 22, 32, 37, 41, 42 e 59. 22 apostas ganharam a quina, cada uma delas recebeu R$103.128. Outras 2.828 apostas fizeram a quadra, cada uma delas levou R$1.322,42. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, registrou aumento no número de notificações de casos suspeitos de pancreatite associados ao uso das chamadas canetas emagrecedoras no Brasil desde 2020. De acordo com o órgão, 6 dessas notificações tiveram desfecho informado como morte. Levantamento junto à agência aponta que entre janeiro de 2020 e dezembro desse ano passado, foram contabilizadas 145 notificações de suspeitas de pancreatite relacionadas a princípios ativos como a semaglutida, liraglutida, dulaglutida e tezerpatida. Considerando também dados oriundos de pesquisas clínicas, o total chega a 225 registros neste período. As informações fazem parte do sistema VigiaMed, plataforma utilizada pela Anvisa para monitorar eventos adversos ligados a medicamentos. Segundo a própria agência, as 6 mortes constam como desfechos suspeitos informados pelos notificadores. A série histórica mostra o crescimento contínuo nos registros. Em 2020, houve apenas uma notificação. Transporte de pacientes do SUS vai receber 2.100 novos veículos. Os detalhes quem nos traz é Bruno Moreira. Uma novidade para pacientes do Sistema Único de Saúde que precisam de tratamento longe de casa.
o Ministério da Saúde anunciou a primeira compra de 2.100 veículos para garantir a realização e a continuidade de tratamentos especializados em cidades próximas ou vizinhas. O objetivo é evitar a interrupção por dificuldade de deslocamento. A compra das vans, micro-ônibus e ambulâncias faz parte do programa Agora Tem Especialistas e o investimento de 815 milhões de reais integra o novo PAC Saúde. Os contratos foram assinados em Salvador, na Bahia, durante cerimônia com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Nós fizemos o maior PAC da história do Brasil. O PAC estabeleceu uma política de investimento público e privado de 1,7 trilhão de reais. E vamos chegar muito mais até o final do governo. Isso fez com que houvesse vontade das pessoas voltarem a acreditar no Brasil. Outra ação do Agora Tem Especialistas, destacada na cerimônia, é a aquisição inédita de 150 combos de equipamentos de ponta para a realização de cirurgias gerais e de oftalmologia. Hospitais da rede pública de cerca de 120 municípios serão equipados com os combos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também enalteceu o recorde de cirurgias eletivas no SUS em 2025, que acompanha a implantação do programa. Nunca o SUS tinha feito 14 milhões e 700 mil cirurgias eletivas em um ano como nós fizemos. Não tenho dúvida nenhuma que a gente passa a ser o sistema público de saúde que mais faz cirurgias de sistema público de saúde do mundo, com esse valor de mais de 14 milhões e 700 mil cirurgias realizadas. As entregas que nós fizemos hoje vão reforçar todo esse esforço nacional. Também foram assinados os contratos para a compra de 80 novos tomógrafos. Segundo o Ministério, a medida vai ampliar a oferta de exames de imagem e acelerar o diagnóstico no SUS. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h05. Os primeiros totens de monitoramento instalados pela Prefeitura de Goiânia no Complexo Jamel Cecílio começaram a funcionar neste domingo. O sistema reúne câmeras, sensores e inteligência artificial para acompanhar o fluxo de veículos, detectar riscos de alagamento e orientar motoristas durante o período de chuvas intensas, segundo o prefeito Sandro Mabel. De acordo com a Prefeitura, os equipamentos monitoram a via de forma contínua e inclui leitura de placas, monitoramento visual e reconhecimento facial. A operação das cancelas pode ser acionada de forma remota ou automática, conforme a situação. Os totens atuam de forma integrada a painéis de LED que informam em tempo real as condições da via e os alertas ao motorista. As cancelas, por sua vez, serão utilizadas apenas em situações de emergência, quando há necessidade de interromper o tráfego por risco de alagamento. E uma quadrilha de estelionatários oriunda da Bahia foi presa com um arsenal de armas de fogo durante uma operação em Goiânia. O grupo, composto por 6 homens, estava em posse de 3 revólveres, 2 pistolas e um fuzil de uso restrito das Forças Armadas, segundo a Polícia Militar. Além das armas, o bando também portava munições, pólvora, 11 aparelhos celulares, uma alta quantia de dinheiro em espécie proveniente dos crimes e mais de R$500 mil em cheques. De acordo com a corporação, o arsenal era usado pelo bando para praticar crimes de extorsão, visto que eles também atuavam na cobrança de dívidas, sendo uma espécie de agiota. Após a detenção, todos foram encaminhados à Polícia Civil de Goiás. Conforme a PM, os membros da quadrilha são velhos conhecidos da polícia, tendo acumulado ao menos 4 passagens entre 2023 e 2024 por extorsão, ameaça e porte ilegal de arma de fogo. Governo federal cobra agilidade na conclusão da Casa da Mulher Brasileira em Goiânia. O alerta, quem faz é Natália Lima. A implantação da Casa da Mulher Brasileira em Goiânia foi anunciada oficialmente em julho de 2020. No entanto, quase 6 anos depois, segue sem data para ser entregue. O projeto prevê atendimento 24 horas, incluindo delegacia, juizado, apoio psicossocial e alojamento para vítimas de violência doméstica.
doméstica. Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Ministério das Mulheres, Estela Bezerra, diz que o governo federal tem cobrado agilidade da administração municipal e reafirma que os recursos estão garantidos, mas que a obra enfrenta sucessivos atrasos devido a questões contratuais e de execução. O dinheiro do governo federal ele é colocado 100% à disposição, não há problema de convênio, não há problema de recurso. Nós tínhamos já projetado que agora em março nós estaríamos entregando a Casa da Mulher Brasileira de Goiânia, mas infelizmente, como você mesma colocou, várias questões administrativas locais, e é preciso que se diga que elas são concentradas aí na gestão local, elas não nos deram essas condições. Isso nos preocupa muitíssimo, porque uma Casa da Mulher Brasileira, ela levaria no máximo 9 meses, 8 meses para ser construída. E com essas demoras, a gente tem tido uma média de 2 anos, quando funciona super bem, e às vezes, como você diz, 5 anos. Estela Bezerra aproveita para destacar medidas mais recentes que têm sido tomadas em todo o país para o enfrentamento à violência de gênero. Na última semana, foi lançado o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, uma estratégia de Estado que une os poderes executivo, legislativo e judiciário em uma atuação coordenada e permanente. A secretária explica que o pacto cria um comitê interinstitucional de gestão e estabelece metas claras para garantir medidas protetivas mais ágeis, unificar dados de inteligência e combater o machismo estrutural. A violência contra a mulher e o feminicídio, ele é um fenômeno social que rebate em várias esferas, não só no sistema de justiça, onde é preciso aplicar as leis que são criadas pelo sistema legislativo para poder sanar um problema que é uma chaga social e que é uma morte 100% evitável. É preciso dizer que o feminicídio, ele é uma morte 100% evitável e que ela acontece 80% das vezes nas relações interpessoais e nas relações familiares domésticas. Sobre a Casa da Mulher Brasileira em Goiânia, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos disse que a empresa que venceu a licitação para a obra descumpriu diversas vezes os prazos estabelecidos, levando à rescisão contratual. Por conta disso, a empresa, classificada em segundo lugar no processo licitatório, foi convocada e atualmente o processo encontra-se em fase de análise documental e de avaliação das condições para a execução da obra. A secretaria afirmou ainda que a previsão de entrega será divulgada após a conclusão dessa etapa e a formalização do novo contrato. Natália Lima, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h10. A partida entre Goiatuba e Atlético teve emoções até o último minuto. No estádio Divino Garcia Rosa, os clubes se enfrentaram na última rodada da primeira fase do Goianão. Para o Dragão, o duelo valia melhorar a posição no mata-mata e para o Azulão valia a vida no estadual. O time rubro-negro até saiu na frente do marcador com Tito, porém com gols de Gabriel e Frank no último minuto, o clube do interior venceu por 2-1 e se livrou do rebaixamento. Com a derrota, o Atlético permaneceu na 4ª colocação do campeonato com 14 pontos e ainda pode ser ultrapassado pela Napolina. O Dragão agora espera os outros resultados para saber quem irá enfrentar no mata-mata. Já o Goiatuba, que estava dentro da zona do rebaixamento, chegou aos 7 pontos e se livrou dessa posição incômoda, terminando na 9ª colocação. Vamos ao Campeonato Mineiro, onde o Cruzeiro aliviou a pressão sobre o técnico Tite, que vinha de derrota de virada no Brasileiro para o Curitiba e buscava uma sobrevida no cargo. A Raposa derrotou o América Mineiro por 2-0 no Mineirão e, de ameaçado a garantir vaga nas semifinais, passou a ter a melhor campanha do estadual. A Raposa agora só depende dela para terminar a fase em primeiro lugar geral. Com o resultado, o Cruzeiro saiu da situação de estar fora da zona de classificação e agora é o primeiro colocado. O time chegou aos 12 pontos. Assumiu a liderança do Grupo C e ultrapassou também o América Mineiro na briga pelo topo geral, visto que ultrapassou o rival no número de vitórias. E o Inter confirmou o favoritismo no jogo único das quartas de final e venceu o São Luís por 3-1 na noite deste domingo no Beira-Rio. No primeiro tempo, aqui reabriu o placar.
Felipe Rangel empatou logo depois, mas na etapa final, Bernabé fez um golaço e Vitinho, nos acréscimos, garantiram a vitória e a vaga do Colorado às semifinais. Classificado e dono da melhor campanha geral, o Inter já tem o adversário na semifinal, o Ipiranga. Nessa fase, os jogos são de ida e volta, sendo o primeiro em Erechim. Já o São Luís, eliminado, segue agora para o troféu Farroupilha, disputa dentro do gauchão que dá vaga à Copa do Brasil do ano que vem. E ainda no Sul, o Grêmio venceu o Novo Hamburgo e também está classificado às semifinais. Os detalhes da partida com Daniela Esperon. O Grêmio está na semifinal do Campeonato Gaúcho. O time de Luiz Castro venceu o Novo Hamburgo pelo placar de 1-0 dentro da arena. Mesmo jogando com a maioria dos titulares, a equipe teve dificuldades e o atacante Carlos Vinícius, que vive uma grande fase, decidiu para o time tricolor. Agora o Grêmio vai esperar o fechamento das quartas de final para saber quem será o seu rival nas semifinais. O time de melhor campanha na classificação geral enfrenta o quarto colocado e o segundo pega o terceiro. A tendência é que o próximo adversário saia do confronto entre Juventude e São José, que se enfrentam apenas na segunda-feira. Já no Campeonato Mineiro, o Atlético se complicou na busca por uma vaga na semifinal. O Galo ficou no empate em 1-1 com o Atlético dentro da Arena MRV. Neste momento, o Atlético está fora da zona de classificação e vai precisar de uma combinação de resultados para avançar de fase. A última rodada vai ser no fim de semana que vem, quando enfrenta o Itabirito. E além de vencer, vai precisar torcer por um tropeço da URT, que atualmente é o primeiro da chave. Agência Rádio Web, com informações dos campeonatos estaduais pelo Brasil, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h14. As lavouras de mais de 80% dos municípios brasileiros apresentam uso economicamente ineficiente de defensivos agrícolas. Isso segundo um estudo publicado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em dezembro. A informação consta no artigo sobre uso de agrotóxicos no Brasil dos pesquisadores José Feres, do IPEA, e Loredane Rodrigues, da Universidade Federal de Viçosa. Para chegar à conclusão, os pesquisadores utilizaram um conceito de receita marginal de uso de defensivos, que avalia o aumento do investimento no insumo em comparação com o retorno em receita aos agricultores, ou seja, quando esse indicador é negativo, o gasto adicional com os insumos não se traduz em ganho proporcional de receita, caracterizando assim o sobreuso. Segundo as estimativas, esse quadro de sobreuso aumentou no país entre 2006 e 2017, anos dos últimos censos agropecuários, passando de 78% a 85% em todos os municípios. A maior incidência de sobreutilização ocorre nas regiões Sul e Centro-Oeste, onde cerca de 90% dos municípios se enquadravam nessa condição. De acordo com os autores, a situação é mais evidente em áreas com produção intensiva de soja e elevada adoção de sementes geneticamente modificadas tolerantes ao glifosato. Nesses municípios, a receita adicional gerada por novos gastos com defensivos seria, via de regra, inferior ao custo do insumo. No agregado nacional, de cada R$10 investidos a mais em defensivos, resultavam em aproximadamente R$3,20 de receita adicional, segundo estimativas deste estudo. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Instituto Nacional do Seguro Social, senador Carlos Viana, criticou neste domingo a decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal de conceder direito ao silêncio ao empresário Paulo Camizotti. A oitiva está prevista para a tarde de hoje. Camizotti é um dos principais investigados pela Polícia Federal no caso de fraudes contra aposentados e pensionistas. Viana também informou que a audiência com o deputado estadual Edson da Cunha Araújo, do PSB do Maranhão, prevista para esta segunda-feira, está mantida, porque a defesa do parlamentar não apresentou provas para justificar a ausência por motivos de saúde. Na última sexta-feira, os advogados de Araújo entraram com habeas corpus, que foi negado pelo mesmo ministro Flávio Dino.
E a nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental está gerando debates sobre os seus impactos e os seus limites. Quem vai falar então sobre esses debates e o que essa lei está causando é Igor Rodrigues. Já em vigor, a Lei Geral de Licenciamento Ambiental ainda gera questionamentos, principalmente pelos impactos ambientais que pode provocar e pelos limites que estabelece. Especialistas avaliam que a legislação apresenta incertezas e exige investimentos em fiscalização. Já para o setor produtivo, a lei é vista como positiva. Ela entrou em vigor no dia 4 de fevereiro deste ano, 180 dias depois de ter sido sancionada, com vetos, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Posteriormente, o Congresso Nacional derrubou os vetos. A advogada especialista em direito ambiental e agronegócio, Michele Lima, afirma que a nova lei do licenciamento ambiental é resultado de quase 40 anos de debates no Congresso Nacional e foi criada para suprir a ausência de uma regulação federal sobre o tema. Antes disso, os estados adotavam regras próprias, baseadas principalmente em resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, o que gerava conflitos jurídicos e insegurança normativa. Entre as principais mudanças, a legislação institui a licença por adesão e compromisso para atividades de baixo e médio impacto, com concessão automática e autodeclaratória, além de dispensar o licenciamento em algumas situações. A norma também estabelece prazos mais curtos para análises dos pedidos, que passam a ser de até 1 ano, garantindo mais agilidade e previsibilidade ao processo. Se a gente não tem uma definição técnica do que é um empreendimento de baixo, médio ou alto impacto ambiental, uma licença que hoje é declaratória e posso ir lá solicitar, colocar as informações e ter essa licença, amanhã essa mesma licença pode ser cassada. Então, sim, a gente tem uma grande discussão no STF e isso gera insegurança, porque se hoje, com a lei vigente, o empreendedor ou o produtor rural ele resolve aplicar a regra que está vigente, pode ser que amanhã a gente tenha uma decisão determinando a suspensão dessa lei. Enquanto a constitucionalidade da lei não for definitivamente estabelecida, produtores que obtiverem esse tipo de licença podem perder, em razão de um vácuo legislativo, o direito de dar continuidade às obras ou às atividades autorizadas. O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, FIEG, e presidente do Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade da entidade, Flávio Rassi, avalia que a expectativa é de um impacto econômico positivo. Segundo ele, a desburocratização beneficia a economia gerada pela indústria. O setor produtivo espera que, com a simplificação e a unificação da legislação, haja mais segurança jurídica para investir. Ele também afirma que não vê flexibilização das normas ambientais. Então é um equívoco falar que ela flexibiliza. Ela não flexibiliza. Ela deixa a regra do jogo mais clara e, aliás, aumenta a proteção em muitos aspectos. Eu acho que é importante a gente falar, essa legislação, né? Ela atende um tripé muito eficiente. A gente tem que superar essa falsa dicotomia. A sustentabilidade plena, ela se dá em um tripé, que é inclusão social, prudência ecológica e eficiência econômica. A nova lei nos convida a cuidar, simultaneamente, das pessoas e de nossos recursos naturais. A preocupação, por outro lado, de que a flexibilização do processo para as chamadas atividades especiais, sem uma definição técnica clara, possa gerar vulnerabilidades e expor os órgãos ambientais a pressões políticas ou econômicas. O professor do Instituto Federal de Goiás e da PUC Goiás, Antônio Pascoaleto, destaca que a lei é criticada por uma corrente que vê risco de flexibilização excessiva e redução das exigências ambientais. Então, existe outra corrente que entende que você acaba tendo uma flexibilização muito grande e essa flexibilização, ela permite que você tenha revisões feitas sem uma profundidade muito grande, reduzindo exigências, gerando incerteza e aumentando riscos nas questões ambientais. Por outro lado, o setor produtivo, ele pedia essa agilidade maior. Pascoaleto avalia que a nova lei deve trazer mais agilidade aos processos, mas ressalta que a questão ambiental precisa caminhar de forma integrada ao desenvolvimento econômico. Segundo ele, ecologia e economia são conceitos complementares e indissociáveis.
fundamentais para a promoção do desenvolvimento sustentável. O especialista também enfatiza a necessidade de fortalecimento dos órgãos ambientais, das esferas municipal, estadual e federal, para garantir que as análises sejam técnicas, criteriosas, disciplinadas e compatíveis com a complexidade dos empreendimentos. Igor Rodrigues, CBN Goiânia. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 7h22, último intervalo do Jornal Verde Vale. Já estou liberando para você a partir de agora o nosso WhatsApp 996236881. Anote aí, 996236881, canal direto conosco ao vivo aqui durante o programa. Você participando e ajudando a fazer o quadro A Voz do Cidadão. E é claro, também as ocorrências policiais, ocorrências do Corpo de Bombeiros do fim de semana. Você vai ficar inteirado de tudo, das notícias locais aqui no Jornal Verde Vale, já, logo após o intervalo, por isso não saia daí. Jornal Verde Vale. 7h30. Estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta segunda-feira, 9 de fevereiro, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. O IBAMA aplicou uma multa de R$2,5 milhões à Petrobras pelo vazamento em perfuração na foz do Rio Amazonas. O derramamento do fluido ocorreu no dia 4 de janeiro, a 175 quilômetros do litoral do Amapá, na chamada margem equatorial brasileira. Em nota, o IBAMA afirma que o material vazado acidentalmente pela Petrobras é formado por uma mistura oleosa usada para atividades de exploração e produção de óleo e gás. Segundo o órgão ambiental, o fluido representa risco médio tanto para a saúde humana quanto para o ecossistema aquático. A Petrobras confirmou que recebeu a notificação do IBAMA e que vai tomar as providências cabíveis. Segundo a empresa, o material derramado é biodegradável e não traz dano ao meio ambiente. A petroleira tem um prazo de 20 dias para efetuar o pagamento da multa ou apresentar a defesa administrativa. E a Polícia Federal levou recentemente ao Ministério da Justiça um plano de estruturação da corporação que cita a existência de um cenário crítico de desvalorização remuneratória dos quadros da instituição, que já provoca, segundo a gestão de André Rodrigues, a evasão de servidores altamente qualificados e redução expressiva no interesse por concursos públicos. A corporação defende a criação de uma gratificação por desempenho. A proposta consta de um projeto de lei encaminhado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública no dia 16 de janeiro. Dados oficiais apontam crescente assimetria salarial entre a Polícia Federal e outras carreiras típicas de Estado, com impactos diretos sobre a sustentabilidade operacional da instituição. Segundo a PF, um estudo técnico demonstra que a remuneração das carreiras da Polícia Federal permanece significativamente inferior à de outras funções estratégicas do Poder Executivo Federal, especialmente em razão da inexistência de gratificações e bônus pagos a carreiras congêneres. 7h32, agenda do Congresso para essa semana tem CPIs, audiências e também acordo Mercosul e União Europeia. Quem faz o balanço da semana legislativa é Priscila Manzenotti. Semana de carnaval um pouco mais curta, mas com movimentação intensa no Congresso. Pelo menos essa é a previsão. A Câmara começa segunda-feira com reunião de líderes para definir os próximos passos. O acordo é para colocar em votação somente matérias pacificadas e deixar as polêmicas para depois do Carnaval. Da parte das comissões, pelo menos no Senado, reunião da Comissão de Trabalho, criada no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, para acompanhar as investigações do Master, para definir o cronograma. A ideia, segundo o senador Renan Calheiros, presidente da CAI, é fazer audiências e reuniões com o Banco Central, Polícia Federal, STF. Enquanto isso, a CPI do crime organizado continua tentando ouvir os governadores. Depois do cancelamento na última terça-feira do depoimento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que, aliás, pode acabar convocado, a previsão dos parlamentares é ouvir o governador do Rio, Cláudio Castro, na quarta e, na terça-feira, Raquel Lira, de Pernambuco. Já na CPI mista do INSS, tem depoimento na segunda-feira à tarde de Paulo Otávio Montalvão Camizotti, filho de Maurício Camizotti,
investigado por envolvimento nas fraudes dos descontos ilegais. Na última reunião, a CPI mista aprovou requerimento para ter acesso ao relatório de inteligência financeira de Paulo Otávio. No mesmo dia, será ouvido ainda o deputado estadual Edson Cunha de Araújo, do PSB do Maranhão, também investigado na operação sem desconto. Mas a expectativa mesmo é com o dia 26, quando Daniel Vorcaro, dono do Master, deverá falar à CPI. E ainda tem o acordo Mercosul-União Europeia. A Comissão da Representação Brasileira no Parlasul se reúne na terça-feira para já começar a análise da mensagem com o acordo. Previsão de votação em plenário no final de fevereiro na Câmara. Em seguida, o texto segue para o Senado. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h34. Um projeto incubado da Universidade Federal de Goiás, a UFG, foi selecionado para integrar o Programa Internacional da Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco. O NutriCandies, iniciativa apoiada pelo Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG, é a única empresa de Goiás entre as selecionadas para o Youth Impact Because of Matter, voltado ao apoio de soluções lideradas por jovens para desafios ambientais e sociais. À frente do NutriCandies está o pesquisador goiano Gustavo Rocha, doutor em Ciência e Tecnologia em Alimentos pela Escola de Agronomia da UFG. De acordo com a organização do programa, a seleção considerou critérios como inovação, base científica e potencial de impacto nos sistemas alimentares. O principal produto desenvolvido pela empresa é o chocolate mel de cacau, formulado a partir do cacau, fibra de maçã e mel de cacau, líquido extraído da polpa do fruto, geralmente descartado no processo de colheita por sua instabilidade. Segundo a NutriCandies, a proposta do produto envolve o aproveitamento desse subproduto e a redução do teor calórico em comparação a chocolates tradicionais. O desenvolvimento inclui pesquisas para estabilizar o mel do cacau e utilizá-lo como adoçante natural. E Goiás inicia a semana sob forte alerta meteorológico em virtude da combinação de uma frente fria que avança pelo sudeste brasileiro e a convergência de um corredor de umidade sobre o Brasil Central, trazendo consigo a possibilidade de chuvas em várias regiões. Segundo o levantamento realizado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEGO, essa segunda-feira, como todos estão percebendo, tem previsão de tempo marcado por áreas de instabilidade em todo o território goiano, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva localmente fortes. O cenário é de atenção, com risco potencial para tempestades em 91 municípios que podem ser atingidos por rajadas de vento superiores a 50 km por hora e descargas elétricas frequentes. Varejo antecipa vendas de ovos de Páscoa em Goiânia para reduzir riscos financeiros. Quem traz essa novidade é Débora Marques. A antecipação da venda de ovos de Páscoa nos supermercados não é pressa, mas estratégia financeira e de marketing, segundo o especialista em vendas e professor do IPOG, Adriano Borges. Ele explica que o varejo utiliza a tática para diluir o faturamento e aliviar o caixa em um cenário de consumo cauteloso e juros altos. Alguns mercados em Goiânia já registram esse movimento. A funcionária Raniele Costa, de uma loja que já iniciou as vendas, relatou que há procura pelo produto. Aí começou, foi liberada agora essa semana, tá saindo bem, tá tendo muita procura do ursinho carinhoso, tá saindo bem, tô gostando. E é mais modalidade com brinquedo, né? Ou a procura por chocolate normal? Modalidade com brinquedos, tá saindo bastante agora. De acordo com o especialista, como os produtos são comprados pelas redes meses antes da data, a exposição antecipada ajuda a espalhar o risco. Isso evita o prejuízo de estoques parados, que representam dinheiro travado. Borges explica que a estratégia mexe com o psicológico do consumidor e gera um senso de oportunidade ou medo de escassez. O supermercadista já pagou o fornecedor e já comprometeu o capital dele. Então, se esse produto não gira, vira prejuízo. Então, antecipar a venda é uma forma do varejo espalhar esse risco no tempo, né? Porque não é só vender mais, acaba sendo vender melhor. Só que quando a gente fala da parte do consumidor, Débora, o consumidor ele vê a Páscoa chegando mais cedo e isso mexe com a cabeça dele, né? Dá uma certa sensação de, nossa, eu já devo comprar? Será que eu vou perder a oportunidade? Porque será que vai subir o preço quando estiver mais perto da Páscoa? Ou vai acabar os que eu gostaria? Agora, o problema é quando tudo vira promoção
promoção o tempo todo, porque isso já gera uma desconfiança no consumidor, ele fica esperando porque talvez vai ter mais promoções, então quando tudo é oportunidade, nada parece especial. No entanto, ele alerta que a tática só funciona se houver uma narrativa clara e uma equipe preparada para explicar o movimento ao cliente. O objetivo é evitar que a antecipação gere dúvida ou adiamento da compra. O especialista destaca ainda que o sucesso da venda depende de oferecer um diferencial comunicado com clareza. Isso vale tanto para grandes redes quanto para pequenos empreendedores e produtores artesanais. Eles precisam usar a antecipação para garantir encomendas e se destacar pela conexão emocional com o público. Débora Marques, CBN Goiânia.